Meus irmãos, para a noite de hoje, eu trouxe um tema que ele foi abordado essa semana ainda lá na nossa casa, que seria a educação dos sentimentos. Essa educação dos sentimentos não tem como nós falarmos nela, né, sem primeiro nós falarmos no autoconhecimento. Vocês percebem que hoje, tudo que é mídia que nós levamos, né, ela nos fala isso, né? A literatura, ela está nos pedindo, né? O momento, ele nos pede isso, autoconhecimento, né? O que seria conhecer a nós mesmos. E ele começa assim. Os filósofos gregos, eles acreditavam que o objetivo mais elevado do ser humano era conhecer a si próprio. Vejam, lá na antiguidade já havia, né, essa necessidade que nós nos autoconhecêssemos. A frase "conhece-te a ti mesmo", que foi colocada no tempo de Apolo, varou séculos e com a finalidade de alertar os homens para a necessidade do autoconhecimento. Esta frase, essa mesma frase, ela foi utilizada por Santo Agostinho para responder a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né, aos espíritos: qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vejam, é nesta vida, né? Qual seria o meio mais prático para nós? Porque é isso que a gente busca, né? Eu acredito que todos que aqui estão na noite de hoje, eles têm essa busca, né? Essa autorrealização, essa melhora, né? Para que a gente encontre a verdadeira felicidade. E a resposta foi: um sábio na antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. E veja, meus irmãos, que nós conhecemos tudo e todos, né? Mas será que a gente se conhece verdadeiramente? Eu sei quem é meu vizinho, eu sei quem é meu marido, sei quem é meus filhos e todos aqueles que transitam à minha volta. E digo mais, eu poderia listar todos os defeitos daqueles que convivem comigo, né? Eu poderia pegar uma lista e, nesse momento, fazer um exercício. Vamos descrever o fulano? Quem é o fulano? E nós vamos listar. Olha, nós fizemos isso com mais tempo, porque nós conhecemos mais do outro. Agora, meus irmãos, se eu pedir para alguém, né? Por favor, me descreva. Mas seja sincero. Não minta. Quem é a sua? Aquelas pessoas que convivem comigo, porque aqueles que não convivem não me conhecem verdadeiramente, né? Conhecem o verniz da minha boa educação. Agora, aqueles que convivem comigo, né? A minha família, que é lá naquele laboratório, né? Que a gente tem que se melhorar, e eles me conhecem. E eu digo a vocês que se nós fizermos isso, nós vamos nos surpreender com aquilo que eles relatam da nossa pessoa. Eles vão descrever uma pessoa que nós não conhecemos, né? Ou que nós negamos, porque nós não queremos, né? Nós não queremos saber. Então, por isso, o autoconhecimento ele se faz tão necessário para que a gente se conheça. Hoje, através de vivências, eu posso dizer para vocês que eu aprendi também a me conhecer um pouco, né? Mas bem pouquinho, mas eu já consigo dar um passo para trás e ver onde eu estou errando, né? Na maioria das vezes, e pedir isso para os meus entes queridos: me desculpa, eu errei, mas eu estou tentando melhorar. Isso é autoconhecimento, é a gente aprender a se conhecer. Observamos que o meio prático e eficaz que do homem se melhorar, ele é resistir ao mal e o autoconhecimento. Isto é, saber quem é e qual as suas obrigações consigo e com a sociedade que labora. As minhas obrigações comigo e com a sociedade pela qual eu sirvo, a família, onde eu me encontro, né? Na sociedade, entre amigos, na família, ou até mesmo nos grupos religiosos, né? Que eu saiba as minhas obrigações que eu preciso ter. Necessita o homem estudar mais para saber a respeito das suas emoções e sentimentos, a respeito do seu psiquismo e de como realizar as transformações necessárias na sua vida. O conhecimento, meus irmãos, olha só,
Ultimamente, nós temos visto nas redes sociais vendas de sucesso, né? Vendas que dizem assim: compre tal curso que aqui você vai encontrar a chave que abrirá as portas. Que porta? A porta da prosperidade, a porta do amor, a porta da harmonia, não é assim? São chaves, né? Ó, mas você tem que comprar, né? Nós vamos lhe dar a chave. Que chave é essa tão prometida e que nós tanto buscamos, né? Através do outro, né? Sempre buscando, sempre olhando, querendo essa chave, uma chave mágica, né? Que é o que nós estamos buscando. E o que nos é disso? O conhecimento é a chave que abre as portas do progresso individual. Isto é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Porta nenhuma vai se abrir para nós se nós não tivermos conhecimento. Ele é necessário. Meus irmãos, um enfermeiro, ele pode querer fazer cirurgias, né? É um bem, né? Ele é o bem, ele quer fazer o bem. Ele pode? Não. Ele tem que estudar para isso, né? Ele tem que se aperfeiçoar. E nós também, que desejamos a paz, que desejamos o sucesso, a felicidade, a harmonia, é nosso dever também ir em busca para que essas portas se abram para nós. A resposta ela é muito sábia e muito clara, porque todos os atos bárbaros e insanos, eles tiveram um colorido da ignorância. Todos nós, meus irmãos, todos nós já fomos simples ignorantes, porque assim nós fomos criados. A ignorância, ela fez parte da nossa história. Então hoje não cabe a nós julgar o outro se ele ainda se encontra na sua ignorância. Lembrando que nós já transitamos por lá, nós já passamos por lá. Portanto, está na escolha do caminho, aquele que eleva ou aquele que rebaixa a criatura. Dessa escolha depende a felicidade. Nós já sabemos, através de conhecimentos, que todo ser, ele emite uma vibração, não é assim? Vocês já viram que tem pessoas que vocês chegam perto, que é tão bom, né? A gente se sente assim, acolhido, a gente se sente bem, ou ambientes. Esse ambiente de hoje, ele foi preparado para isso, para nos acolher. Todos vocês vão se sentir bem ao entrar? Existem pessoas que já compreenderam e que buscam essa melhora de si mesmo e que vibram em uma frequência mais alta. E o simples fato de nós chegarmos perto, ou ouvir, ou receber um abraço, muda completamente o nosso dia. E existem aquelas que o simples fato de chegarmos perto já termina com o nosso dia. Ela tem uma energia pesada, ela nos remete à dor, a queixa, o queixume, a dor que ela carrega com ela, e ela acaba repartindo conosco, não é assim? Nós acabamos sempre levando um pouquinho dela. Mas por que isso? Por que Deus permite? É uma lei da natureza. Seria a lei da energia, né? Que quando dois corpos se encontram, nenhum dos dois mais será o mesmo. Por quê? Eu levo um pouco de você e você leva um pouco de mim. A natureza ela é muito sábia. Então, nós temos que ter esse cuidado aqui, ó. O que nós queremos? A felicidade? A felicidade está numa elevação mais alta. Está numa escolha que nós podemos fazer, né? A alegria, a felicidade, a harmonia e a prosperidade, ela está numa vibração alta. O que nós estamos vibrando? Né? Fica para nós assim uma pergunta. O que eu estou olhando? O que eu venho lendo? O que eu estou escutando? O porquê que eu me encontro, às vezes, numa situação tão penosa, tão queixosa, que me leva às lágrimas, né? E outros dias mais felizes. Vocês viram que nada é estável no universo e que nós podemos fazer escolhas? A divindade ela é tão perfeita que ela nos permite isso. Ora nós podemos estar felizes, é uma escolha, né? Como podemos estar tristes, é uma escolha. E muito mais, meus irmãos. A nossa mente, ela mente para nós, né? Ela mente por conta. Porque quando nós pensamos em algo triste, a nossa mente, ela já cria a cena para nós em detalhes, né? E nós conseguimos ir às lágrimas, lembrando de algo lá no passado que longe, que nem é de agora, né? Então, o que mostra que ela mente para nós, porque isso não é verdadeiro. Nós estamos vivendo aqui e agora, aquilo já passou, né? Então,
nós temos que ter cuidado com isso. Então aqui nos fala do perdão. O perdão é um dos capítulos mais singelos e importantes do ensino de Jesus. Antes dele, esse tema não tinha recebido o destaque que merecia. Jesus sabia do atraso espiritual da humanidade e apontou os caminhos necessários para as mudanças dos paradigmas, para a modificação de conceitos e para comportamentos que dessem ao ser humano melhores condições de serem felizes. Jesus apontou alguns itens significativos sobre o perdão que não podemos deixar de registrar. Primeiro, todos erram. Não é verdade? Todos erram. Todos. Nós erramos. Se hoje nos encontramos numa condição melhor, né? Vamos voltar a usar a nossa memória para ver que nós já erramos, até mesmo nessa vida, né? Jesus tentou fazer com que as pessoas tivessem consciência de que todos cometem faltas graves e por isso não podemos acusar ou punir o seu próximo sem compaixão. Jesus tentava abrir a mente das pessoas para o cumprimento das leis de Deus. E perdoar é um dever de todo ser humano. Quem não perdoa, infringe a lei e traz consequências para si mesmo. Quem não perdoa, carrega um fardo muito pesado. O perdão, ele nos liberta. É algo que nós temos que ter consciência. Hoje, no atual momento em que a humanidade está vivendo, é necessário que nós começamos a compreender a necessidade do perdão, a deixar o outro ir, a libertar de nós todas aquelas coisas, aqueles fardos pesados que nós ainda carregamos e que nós voltamos lá ainda, né? E que nos deixa presos com uma vibração baixa. Não falamos de vibração? A falta do perdão, meus irmãos, ela está na culpa. Ela dá uma vibração para nós de 30 Hz, né? Ela já foi medida. Imagina vocês que a paz está em 600 Hz. Olha o quanto falta para nós ter a paz. Por isso, quantas vezes devo perdoar? Não 7, mas 70 vezes 7. Olha os ensinamentos de Jesus. Jesus não veio falar para nós de vibração, porque ele não podia. Ele não podia falar para nós sobre esses assuntos, porque nós não tínhamos conhecimento. Ele veio e nos fala que ele não veio, né, infringir a lei, mas ele veio dar seguimento. No momento em que nós vivíamos a lei do talhão. Você sabe o que é a lei do talhão? Que diz assim, ó, quando, naquela época, quando alguém me fere, eu posso ferir. Se me fosse tirar um pedacinho do dedinho, eu podia tirar do outro, né? Se a minha mão também, se o outro me feriu, eu podia ferir o outro. Era mais ou menos assim, simplificando. E eu pergunto a vocês, muitos de nós não compreendeu nem essa lei ainda. Porque se nos fere, nos tira o dedinho, a gente quer tirar a mão fora, né? Se a pessoa nos faz um mal, a gente quer arrasar com a vida dela, né? Nós não temos entendimento ainda, né? E chegou um momento em que nós precisamos, é urgente, porque o nosso planeta ele passa por transformações. Nós vamos ter que aprender a dividir e vamos ter que aprender a amar, porque senão nós não vamos reencarnar mais aqui. Aí ele fala mais assim, ó, quantas vezes perdoar? O segundo abordado pelo mestre se refere a perdoar sempre. E a resposta que ele deu a Pedro é que deveríamos perdoar 70 vezes 7. Tipifica que o perdão deve ser uma parte do ser humano e que não haveria limites para ele. Perdoar por perdoar. Compreender a natureza do perdão. Meus irmãos, o sol, ele nasce todo dia. Ele nos perdoa todo dia. E se ele fosse nos julgar, ele ia dizer, né? Hoje eu não vou nascer. Né? Aquele povo é muito ruim. Ele faz maldades, né? E não, ele nasce todo dia. Isso não é um perdão exercitado na sua pureza. Ele nos dá o que é nosso por direito, né? Ele nos ama e ele vem e faz isso. Então, esse nosso perdão que nós temos que exercitar é esse.
Perdoar por perdoar. Não acolher. É compreender que o outro está num processo de aprendizado e de crescimento. Que hoje ele fala coisas que ele não tem entendimento. E não cabe a mim acolher para mim. E toda vez que eu pego a ofensa do outro, ele apenas reverbera nele e ele bota para fora, né? Por quê? Porque ele é um ser divino. E o ser divino não pode ficar com essas mazelas lá dentro, né? Então ele bota para fora. E aí nós, na nossa imperfeição, acolhemos para nós, né? Foi para mim. Ele me disse, ele me ofendeu, agora eu estou magoada. O outro já nem lembra mais. E nós continuamos carregando essa dor em nós. Então, perdoar por perdoar. Que o perdão não pode ser uma porta que se abre e que se fecha aos nossos caprichos. Ah, esse eu perdoo. Aquele eu não perdoo. Agora eu vou perdoar. Não, agora eu não perdoo mais. Gente, isso é capricho, né? Então nós não compreendemos ainda o perdão. Ele é a cunha transcendente espiritual e faz parte dos cânones da lei divina. Uma vez que seja que não perdoemos já, produziremos uma imensa energia rancorosa de ressentimentos, desequilibrando a harmonia da nossa mente. Olha só, nós mesmos vamos gerar para nós. E aí a gente acha que a culpa é do outro, né? Vocês lembram, eu acho que eu já falei aqui na casa, que a gente frequentemente diz assim, ó, mas o fulano me irrita. Ele não tem esse poder. Ah, ser nenhum tem poder sobre nós. Somos centelhas divinas, né? Somos um fractal do todo. Nós somos puro amor. Nosso ego é quem acolhe essas mazelas para nós. Não é o outro que me irrita. É a irritação que está em mim que o outro acaba acionando. Então, o que eu poderia dizer? Que o outro é uma bênção na minha vida, né? Por que a família é uma bênção? Não é dentro da família que nós conseguimos mostrar quem nós somos de verdade e podemos ouvir, né? Quando o outro diz, né? Ah, mas você é muito birrenta. E aí a gente diz, não sou, mas depois a gente para e pensa assim, é verdade, eu sou. Eu tenho muita coisa a aprender. Né? E a gente vai aprendendo. Isso quando a gente faz essa autoanálise, né? Porque frequentemente o nosso ego, ele quer sobreviver. O nosso ego, ele é sobrevivência. Ele quer estar sempre com a razão, né? Ele veio para lutar, né? Todos nós temos um ego que diz quem eu sou hoje, né? Eu hoje estou Suzy. E a Suzy tem que sobreviver, assim como vocês. Mas eu já estive Maria, já estive João, assim como todos nós. Só que o nosso ego, quando ele foi criado, vamos lá, junto conosco, simples e ignorante, ele precisava lutar para a sobrevivência. Hoje, nós não precisamos mais. Nós já podemos amar. Né? Nós não precisamos mais lutar. Nós não precisamos estar mais sempre com a razão. Já chegou o momento, assim, de nós aprendermos a perdoar. Perdoar sempre é ter perdão como hábito. Jesus ensinou é porque temos plenas condições de perdoar e de sermos perdoados. A quem perdoar? Jesus não fazia distinção entre os seres humanos. Ele sabia da ignorância das leis de Deus. Naquela época, a pena de talião predominava olho por olho e dente por dente. Sua resposta era perdoar amigos e inimigos. Inclusive, ele deu um exemplo disso, a perdoar a todos nós. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Devemos também não só perdoar o outro, mas a nós próprios, igualmente. É o auto-perdão dos nossos erros. Psicologicamente, o auto-perdão evita que venhamos a penetrar na terrível zona do remorso, destruidor de todos os sistemas de equilíbrio psíquico. O auto-perdão nos perdoar por aquilo que fizemos, por aquilo que erramos, acreditando que naquele momento nós não tínhamos consciência e que hoje nós temos e que hoje nós podemos fazer melhor. Isso seria nos autoconhecer e rumar a tão esperada felicidade, né? A casa do Pai, ao paraíso que está aqui dentro de nós. Isso é o que eu tenho para nós no nosso dia. Muito obrigada.